O dispositivo Dell Série XC combina a plataforma do servidor x86 PowerEdge da Dell com o software Scala Web Nutanix para fornecer soluções simples e econômicas para cargas de trabalho corporativas em ambientes virtualizados. Ele consolida a computação, o armazenamento e o virtualizador em cada nó, a fim de garantir operações simplificadas e maior flexibilidade. Cada nó em um cluster da série XC possui armazenamento flash, a fim de fornecer IOPS em massa para um maior desempenho, bem como unidades de disco rígido para garantir uma capacidade de armazenamento alta a baixo custo. Um controlador virtual de armazenamento opera em cada nó no cluster, melhorando escalabilidade e resiliência, ao mesmo tempo em que evita gargalos de desempenho. O Nutanix Distributed File System agrupa o armazenamento local em todos os nós, criando um único pool de armazenamento que pode ser dividido em um ou mais data stores. Esses data stores são então apresentados ao virtualizador, usando o protocolo padrão NFS, a fim de fornecer armazenamento para todas as cargas de trabalho virtualizadas. Pelo fato do virtualizador se comunicar com o controlador VM exatamente da mesma forma como se comunica com o controlador físico de armazenamento, não há necessidade de se fazer mudanças no ambiente de aplicação. As cargas de trabalho VM são provisionadas e gerenciadas como antes, mas sem a necessidade de configurar LUNs, volumes e grupos RAID. Vejamos agora como uma operação típica de leitura ou gravação é gerenciada em um cluster da série XC. Quando uma carga de trabalho VM precisa gravar dados, sua solicitação é transmitida ao controlador VM, que então executa a gravação no armazenamento flash local. Para assegurar a mais alta proteção, os dados são replicados sincronicamente entre múltiplos nós de tal forma que sempre permaneçam disponíveis, mesmo se um nó falhar. Em uma operação típica de leitura, as solicitações são entregues por recursos locais de armazenamento. Manter os dados locais na carga de trabalho VM proporciona um desempenho mais rápido possível. Isto significa que para a maioria das solicitações de leitura, os dados jamais percorrem a rede. Quando houver muitas cargas de trabalho corporativas, quanto mais antigos forem os dados, menor será a frequência em que serão solicitados. Quando os dados se tornarem frios, com o passar do tempo, estes são migrados da memória flash para um armazenamento em disco rígido mais econômico. Contudo, se em algum momento os dados frios voltarem a ser quentes novamente, sendo solicitados com mais frequência por uma carga de trabalho VM, o controlador VM providencia automaticamente que os dados retornem para a memória flash para assegurar um desempenho mais rápido possível. O que acontece se o nó em um cluster da série falhar? O Nutanix Distributed File System oferece suporte a recursos padrão de alta disponibilidade, como o VMware HA. Dessa forma, uma carga de trabalho VM iniciará automaticamente em outro nó. Se essa carga de trabalho VM tiver que então ler ou gravar dados, ela envia sua solicitação ao controlador VM local. Se os dados sendo lidos não forem locais, o controlador VM define onde os dados replicados foram colocados e transmite a solicitação ao controlador VM correto. Os dados então são enviados de volta ao controlador VM local por meio de uma rede Ethernet padrão. O controlador VM local envia os dados à carga de trabalho VM através do virtualizador e os armazena localmente para um acesso futuro. Simultaneamente, o Nutanix Distributed File System replica mais uma vez os dados pelo cluster da série XC para que o sistema inteiro retorne a um estado tolerante a falhas. Cada nó da série XC opera de forma independente e alavanca o Nutanix Distributed File System para criar um cluster completamente unificado. Para aumentar a capacidade, o cluster da série XC pode ser expandido sem nenhum problema. É perfeito para qualquer carga de trabalho virtualizada, inclusive virtualização de desktop, implantações particulares em nuvem, aplicações de banco de dados, iniciativas DR, entre outros. Os dispositivos de escala web Dell série XC com tecnologia Nutanix para os seus data centers definidos por software. Para saber mais, visite o nosso site.